Abril foi o mês que eu terminei a saga Trono de Vidro, então tenho muito o que atualizar vocês por aqui. Começando o mês com Torre do Alvorecer, o temido livro da saga, e eu já adianto que eu não entendi o porquê de tamanha comoção para odiar esse livro, porque eu simplesmente amei. E eu vou argumentar aqui e defender esse livro sim. Nesse livro, nós acompanhamos Chaol na sua busca pela cura e na sua missão de voltar com o exército. Eu juro que eu não entendo porque tanta gente odeia o Chaol e eu vou te dar apenas um argumento que eu acho o suficiente para provar que esse personagem é maravilhoso, sim. Não uma, mas duas vezes, quando o caos estava reinando no livro, o Chaol foi o único que lembrou de salvar a Ligeirinha. Pra mim aí já perfeito. No momento que ele salvou ela pela primeira vez, eu já tava com o meu pano prontíssimo para passar para ele. Não importava o que seria feito, o que ele faria na sequência dos livros. Eu já tava totalmente pronta para defender esse personagem. Eu acho que daria para fazer um vídeo só defendendo ele, porque ao meu ver, esse personagem teve um crescimento muito bom e sempre foi fiel ao Dorian. Quando questionou a Aelin, eu nunca vi com esse ódio todo que muita gente sente. Mas um personagem que acreditava em algumas coisas, cresceu conhecendo o mundo de uma forma e de repente tudo mudou e ele foi mudando também. Aprendendo no tempo dele, e isso faz dele complexo, com falhas e acertos. Pra mim, quem critica ele é porque tá muito acostumado com personagens rasos, porque Chaol é profundo e humano. E por esse motivo que eu acho que Torre do Alvorecer, que é mais focado no núcleo do Chaol, é muito bom e é importante sim pro desenrolar do livro. Ele é um livro mais lento, é sobre cura pessoal, lutar contra seus próprios medos e demônios. E além desse arco extremamente bonito do Chaol, nós temos um romance maravilhoso entre ele e a Irene. Ao meu ver, as pequenas intrigas políticas e aquele jogo de corte, aquele falar coisas nas entrelinhas, pra mim é muito mais interessante do que páginas e páginas de uma guerra acontecendo. Então, por esses vários motivos, Torre do Alvorecer é sim um livro 5 estrelas pra mim. Agora, quando vamos pro último livro da saga, eu acho que a minha expectativa estava tão nas alturas que eu acabei me frustrando um pouquinho. Eu achei Reino de Cinzas um livro muito bom, mas que se estendeu demais em coisas que não precisava. Não aguentava mais a parte do Aedion, eu acho que é assim que fala o nome dele. Nossa, que personagem chato. Personagens interessantes foram deixados de lado e ele, que era um insuportável, teve capítulos e capítulos do ponto de vista dele. Isso fez com que o último livro não fosse tão prazeroso de ler quanto os outros. Esse personagem é chato pra caralho. Outro ponto negativo que eu já até comentei foi como o Rowan passou a ser um personagem meio sem molho. Eu entendo toda aquela coisa de a parceira foi capturada, então ele não tava bem. Eu odiei um pouquinho isso, não gostei muito não. Eu queria ele com sangue nos olhos, sabe? Fazendo planos, mostrando que ele era esse feérico tão respeitado e temido. Não me fale das suas conquistas, me mostre as conquistas dele, ele conseguindo isso, mas ele tava muito parado. Então achei ele meio bolsinha nesse livro. Bolsinha da Aelin. Achei todos os outros do grupinho mais interessantes e fortes do que ele. Todos tinham suas histórias paralelas acontecendo. Outra coisa que me deu um pequeno ódio é não ter dado um final pro Dorian e pra Manon. Eu quero um livro só desses dois, porque veremos chega a ser até uma falta de respeito com a gente. Veremos. Mas tirando isso, a série terminou bem amarradinha sim. São apenas pequenos detalhes que quem estava acompanhando há 8 livros queria ter visto mais. Até porque a gente se apega aos personagens e tem aquela sensação de pertencimento. Como se aqueles personagens deixassem de ser da autora e passassem a ser nossos também. De forma mais geral, eu vou dar 4 estrelas para esse livro, porque ele resolveu o que precisava ser resolvido, concluiu o que deveria, mas deixou a gente com um gostinho de quero mais disso e menos daquilo. Talvez 3,5, porque eu achei muita sacanagem não ter mais do Dorian e da Manon, mas ser um monte de Aedion. Não sei como é que fala o nome dele, gente. Não gosto dele, não vou aprender a falar o nome dele. Vai ser 3,5 só por conta disso. Antes de irmos para os últimos livros do mês, eu queria falar um rapidinho sobre um livro onde eu fui leitora beta. O livro se chama Batalha das Agulhas.
e é infanto-juvenil e eu simplesmente amei essa história. Não posso falar muito sobre o que se trata, mas é um livro que deixa aquele quentinho no coração. A leitura é super gostosa e divertida. Me passou muito uma sensação nostálgica. Me lembrou de quando eu li os livros do Monteiro Lobato ou as revistinhas da Turma da Mônica. Ao meu ver, tem o mesmo tipo de humor. E como eu amo esse tipo de livro, é claro que foi 5 estrelas. O autor do livro se chama Rafael Gazzola, que por um acaso, uma grande coincidência do destino, é meu marido. Sim, o meu marido é escritor. Sonho de toda leitora, eu realizei esse sonho, eu casei com um escritor. Agora vamos voltar para as outras leituras do mês. O Professor, da Charlotte Brontë, que eu também acho que é assim que pronuncia, mas não tenho muita certeza. Até engraçado ser esse livro logo após o livro do meu marido, porque olha pro CV. Foi assim que eu conheci ele. Fui fazer um curso e ele era o professor. Mas voltando pro livro. O Professor, de 1857, conta a história de William Crisworth. Gente, peço perdão por todas as pronúncias de todos os livros, de todos os personagens. Que, recusando a viver da maneira como impuseram a ele, tenta encontrar a sua independência em Bruxelas. Lá, ele consegue um trabalho como professor, enfrenta intrigas amorosas e apaixona-se por uma aluna. Eu li que é uma história baseada nas próprias experiências da autora. E eu fiquei bem curiosa para saber mais dessas fofocas, até porque me identifiquei com ela. Eu gostei bastante do livro, é um livro bem curtinho, com umas 300 páginas. Ah, inclusive eu tenho ele aqui, né? Tadã! 300 páginas, curtinho. Eu vou dar 4 estrelas para ele, porque apesar de eu ter gostado muito do livro, eu acabei comparando com outro livro da autora, que eu gosto muito, que é Jane Eyre. O Professor foi o primeiro romance escrito por Charlotte, então é claro que não tem o mesmo estilo de escrita ou enredo que outros trabalhos. Se comparado com Jane Eyre, realmente o Professor fica muito simples. Não tão envolvente, mas ainda assim é um livro muito bom. Para fechar o mês, eu li uma comédia envolvendo seres sobrenaturais. Morando com um Vampiro é uma comédia romântica da escritora Diana Levine que usa de um humor peculiar para juntar uma artista e professora de artes com um vampiro do século XVIII. Eu gostei muito da dinâmica de troca de cartas entre eles e principalmente a forma como Frederick, o vampiro, segue preso aos costumes antigos e tem uma certa dificuldade de acompanhar tendências atuais, como, por exemplo, as redes sociais ou cartão de crédito. Eu quis ler esse livro porque eu tava louca pra achar algo no mesmo estilo de Meu Vizinho Infernal, que eu acho o livro mais engraçado que eu já peguei pra ler. Então, buscando mais livros nesse estilo, eu acabei encontrando Morando com um Vampiro. Eu gostei do livro Morando com um Vampiro, mas não achei ele tão engraçado assim. Ele é engraçadinho, mas não engraçado. Na minha cabeça tem uma diferença, e por esse motivo eu vou dar 3 estrelas pra ele, porque eu queria mais da comédia e um cadinho menos do romance. Então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de abril. Até o próximo livro ou aventura.